corrupção, envenenamento, poluição, assassinato. Seria verdade a acusação de que a Shell teria se infiltrado na Nigéria prometendo desenvolver a infraestrutura do país e gerar empregos, mas acabaram envenenando os rios do país, sendo responsáveis pela morte de vários inocentes. A Royal Dutch Shell, conhecida simplesmente como Shell, é uma das maiores empresas de energia do mundo, tendo sido fundada em 1907 na Holanda. A empresa rapidamente se estabeleceu como uma das principais petrolíferas internacionais. A Shell deu início às suas operações na Nigéria em 1936, quando obteve sua primeira concessão para explorar petróleo no país. Isso aconteceu antes da independência da Nigéria, que ocorreu em 1960. As primeiras descobertas significativas de petróleo na Nigéria ocorreram na região do Delta do Níger, uma área rica em recursos naturais. Essa descoberta desencadeou um boom na exploração de petróleo na região. A produção de petróleo na Nigéria começou modestamente, com cerca de 5.100 barris por dia em 1956, quando o primeiro poço comercial foi perfurado. No entanto, nas décadas seguintes, a produção aumentou consideravelmente, chegando a mais de 2 milhões de barris por dia em meados dos anos 1970. A dependência econômica da Nigéria em relação à extração de petróleo cresceu significativamente, representando 25% do PIB do país na década de 1970, e aumentando para 60% desde então. Apesar da riqueza gerada pelo petróleo, a maioria da população nigeriana não desfrutou dos benefícios desse recurso, resultando na migração de muitas comunidades das práticas agrícolas tradicionais. Conforme as operações de petróleo se expandiram, as comunidades locais no delta do Níger começaram a sentir os impactos sociais e ambientais. O deslocamento de pessoas de suas terras tradicionais, a poluição de rios e a degradação do meio ambiente se tornaram problemas crescentes. Conflito. A falta de oportunidades econômicas para as comunidades locais, combinada com os impactos negativos das operações petrolíferas, resultou em tensões e conflitos. Grupos locais começaram a protestar contra as empresas petrolíferas. Vários grupos de direitos humanos instauraram processos para responsabilizar a Shell por alegadas violações dos direitos humanos na Nigéria, incluindo execuções sumárias, crimes contra a humanidade, tortura, tratamento desumano e prisões e detenções arbitrárias. A partir de dezembro de 1992, o conflito entre os Ogoni e as companhias petrolíferas atingiu um nível de maior seriedade e intensidade em ambos os lados. Ambas as partes começaram a praticar atos de violência e o Mossop emitiu um ultimato às companhias petrolíferas, exigindo cerca de 10 milhões de dólares em royalties acumulados, danos e compensações, e a paragem imediata da degradação ambiental. Em maio de 1994, 9 ativistas do movimento que mais tarde ficou conhecido como os 9 Ogoni, entre eles Kinsaru Viva, foram presos e acusados de incitamento ao homicídio após a morte de 4 anciãos Ogoni. Os ativistas foram negados o devido processo legal, e ao serem considerados culpados, foram enforcados pelo Estado nigeriano. Em 2010, um telegrama vazado revelou que a Shell se gabava de ter inserido pessoal em todos os principais ministérios do governo nigeriano e de saber tudo o que estava sendo feito nesses ministérios, obtendo influência sem paralelo na elaboração de políticas nas regiões ricas em petróleo. Documentos judiciais divulgados em 2009 revelaram que, na década de 1990, a Shell trabalhou rotineiramente com a Polícia Militar Imóvel da Nigéria para subjugar a resistência às suas atividades petrolíferas, muitas vezes envolvendo ativistas de Ogoniland, na região do Delta. Poluição. Em 2006, uma equipe de especialistas em avaliações ambientais da Nigéria, do Reino Unido e dos Estados Unidos foi organizada de forma independente para realizar uma avaliação dos danos aos recursos naturais no delta do Níger. Concluíram que, nos últimos 50 anos, estima-se que cerca de 9 milhões a 13 milhões de barris de petróleo tenham sido derramados no delta do Níger. Durante décadas, vazamentos de petróleo, derramamentos acidentais e descarte inadequado de resíduos tóxicos causaram sérios danos ambientais na região, incluindo a contaminação da água. Isso teve impactos devastadores nas comunidades locais, afetando sua saúde, meios de subsistência e acesso à água potável.